para o Colégio Teutônia, cursos técnicos noturnos, seu conhecimento fará diferença. Colégio Teutônia, educação para a vida toda, 3762-4040. E carnes temperadas Dália, fáceis, rápidas e muito saborosas. Dália Alimentos, o melhor pedaço do seu dia. Temperatura agora aqui em Languiru Teutônia de 13 graus e 5 décimos. Quando eu vinha para cá antes, por volta das 7 horas, desse nevoeiro, né? Bastante. Então fica a nossa dica para quem vai pegar a estrada. Fique atento, redobre a atenção, diminua a velocidade. Saia de casa com um pouco mais de tempo disponível. Você que vai para o trabalho, você que vai para a faculdade, que já está na reta final nesse semestre, diga-se de passagem. Saia com um tempo um pouco maior para que você possa fazer uma viagem tranquila. Pois bem, gente, acontece amanhã aqui em Teutônia a primeira conferência das cidades do município de Teutônia. É um projeto dentro de um projeto macro, né, que envolve a 6ª Conferência Nacional das Cidades. Quem está conosco é o secretário do Planejamento de Teutônia, Rodimar Biniker, e também a Margaret Grave, coordenadora do trânsito. Rodimar, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, Margaret, seja bem-vinda, tudo bem? Bom dia, Vini, bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Muito obrigada por esse espaço para a gente poder estar falando um pouco da nossa primeira conferência das cidades. Até porque é um momento para se discutir, né? É um momento para se participar. A gente fala que não adianta a gente só reclamar quando tem a oportunidade quando somos chamados a participar, a gente cruzar os braços, né? Isso aí. Então é mais ou menos por aí. Rodimar, fale um pouco pra gente, no primeiro momento, o que é essa conferência, você como secretário do Planejamento. Bom, em primeiro lugar, a gente tem como base não só uma reunião. Essa conferência ela não vai se estagnar somente nessa quarta-feira. O processo é longo, nós temos convidados de diversos segmentos. É importante o poder público ouvir opiniões de fora para dentro, né, de como está a nossa cidade, o que queremos para a nossa cidade. Então está na hora de fazer esse planejamento de forma macro, né, de forma grandiosa. Então nós convidamos pessoas de vários segmentos para discutir isso. Evidente que isso é um trabalho longo, isso demanda de bastante tempo. Nós temos um trabalho grandioso para fazer em termos de plano diretor, tratar do assunto função social, função de propriedade, enfim. Mas eu acho que é uma conferência que vai trazer algo bom te ajudando, Rodimar. Eu acho que as conferências, elas são uma oportunidade justamente para a população participar, né? Como assim, a conferência ela é dividida em âmbito municipal, estadual e federal, e é dali que muitas vezes nascem as sugestões que vão até o estado, depois vão até a nível de união, e se consegue muitas vezes legislações específicas e que possam contribuir para melhorar, né, no caso específico dessa nossa conferência das cidades, melhorar as cidades. A proposta do Ministério das Cidades, que hoje é o ministério que mais manda verbas para os municípios, né, por exemplo, Teutônia, nos últimos quase, diria, 10 anos, foram mais de 16 milhões de reais que vieram do Ministério das Cidades. O projeto maior, que nem o da Morada do Sol, que foram as moradias populares, que deu 5 milhões e 600, foi do Ministério das Cidades. Então, nossa dúvida era fazer ou não fazer ainda neste ano, né? E a nossa orientação nós recebemos orientação de fazer sim, porque na verdade é uma oportunidade, né, de você fazer uma construção junto com a comunidade e ao mesmo tempo poderia ser um fator também tipo um critério do Ministério das Cidades. Há municípios que fizeram e municípios que não fizeram, de repente até por uma possível vetação de verba, né? Então a gente tem que ter esse olhar também. E que nem o Rodimar muito bem falou, é hora da gente sentar e discutir, por exemplo, o plano diretor. O Rodimar tem mais conhecimento que eu, já tem 10 anos, 2006, teve algumas alterações, uns ajustes, mas ele precisa ser olhado de novo, e talvez seja esse momento, né? Justamente ia fazer essa pergunta, né? O que é a principal demanda hoje do município? O que vocês já conseguem observar no município de Teutônia, com o plano diretor há 10 anos? Enfim, o que vai ser colocado uma demanda principal, o que nós temos que olhar hoje com mais atenção no nosso município? Já foi feito esse primeiro trabalho ou ele deve vir aí dessa conferência? Vini, assim, a conferência já tem um tema, certo? O tema é a função social da cidade, da propriedade,
cidades inclusivas, participativas e socialmente justas. Esse é um tema local ou um tema nacional? Não, ele é um tema que vem a nível nacional. Inclusive, tem 6 ou 7 perguntas, e que nós também já colocamos ali no convite, né? Onde a gente tem alguns desafios para serem discutidos. É óbvio que nós percebemos que em alguns desses desafios temos mais carências no município, outros a gente já tem resolvido, né? Até porque no material que eles nos mandaram é bem interessante observar. O Brasil ele é enorme, né? Tamanho continental, um país continental. Aí nós temos assim, hoje, até 2015, 2016, 85% da população do Brasil mora em cidades, no meio urbano, né? E até 2020 vai ser em torno de 90%, ou seja, praticamente, né, a maioria das pessoas vai morar em cidade, então pouquíssimas pessoas ficam no meio rural. Qual é o problema das cidades hoje, né? Nós temos no Brasil cidades com diferenças enormes, umas são litorâneas, outras são mais afastadas, umas são enormes e ligadas entre elas, pega Porto Alegre, Canoas, tudo ali emendado, outras são meio isoladas, umas estão diminuindo, outras estão aumentando. Por exemplo, Teutônia, eles dividiram, se enquadra hoje em um município de 20 a 30 mil habitantes, 20 a 50 mil habitantes. São 1.000 municípios dos 5.500 e poucos que estão nesse perfil. Então, nós temos aqui, até tem uma estatística, 3.800 municípios do Brasil têm menos de 20 mil habitantes, são então municípios menores. E assim, então, são essas diferenças, mas dentro dessas diferenças tem problemas comuns. Sim. É isso que eles gostariam que nós olhássemos. E problemas locais também. Locais, particularidades. Mas assim, tem problemas comuns, por exemplo, mobilidade urbana, planejamento em relação a essa mobilidade, né? As questões fundiárias. Por exemplo, recentemente, em 2015, nós tivemos um problema aqui da expansão. Então foi uma coisa local, mas não é só local, isso também está acontecendo em outros municípios. Então, ter este olhar, como é que é o nosso espaço de lazer, como é que nós olhamos o público de vulnerabilidade, quais os investimentos que o município faz nessa população, né? Da forma que fazemos é correto, né? Nós hoje temos 2 locais onde assim foram feitos investimentos em moradias populares, né? Rudimar, que é aqui a Popular, e a Morada do Sol. Mas tem infraestrutura? Tem creche, tem ônibus que passa, então essas preocupações, né? E hoje, para onde está se expandindo? E quem está expandindo está se preocupando? Por exemplo, nós tivemos uma prévia com alguns... o projeto aquele dos loteamentos. Dos loteamentos aqui do outro lado da RS. Hoje já tem-se um gargalo que é o trevo do Ales Gut, né? Que não dá conta de todo o público que quer vir para aqui, para Languiru. E vai aumentar mais ainda. Que solução se tem pensado para isso? Então, questões assim que são de interesse comum, né? E que de repente é uma oportunidade. E muito bem, o Rudimar falou também, está se iniciando um trabalho, né? Que na verdade nós precisamos estar construindo junto alguma coisa a médio e longo prazo. Nós vamos criar um grupo de estudo, né? É isso que eu ia te perguntar agora, Rudimar, justamente. Na verdade, depois dessa conferência, nós temos que formatar um grupo de estudo e aí vai envolver a sociedade, né? Os segmentos da sociedade e o poder público. Até porque, Vini, aproveitando há pouco que tu falaste de plano diretor, o plano diretor ele requer toda e qualquer alteração, ela requer audiência pública. Então, há necessidade da participação do povo, né, da sociedade. Então, tudo isso que a Margaret falou, a gente coloca tudo isso num estudo, vamos averiguar a condição e a necessidade, né, elas têm que andar em conjunto, e para que isso aconteça, nós temos que formatar ela na legislação. Então, através de audiências públicas, né? Só que isso demanda tempo, como eu falei anteriormente, demanda tempo. Mas uma vez esse grupo montado, eu acho que vai trazer bons frutos para a cidade. É justamente isso que eu ia questionar agora. Depois, o que será a primeira ação depois dessa conferência? Então, justamente será essa. Perfeito. De montar esse grupo. Perfeito. Montar tem que estar entrelaçado. Comunidade, né? Membros da comunidade e o poder público. Na verdade, assim, poderíamos pensar em criar um conselho da cidade, mas seria mais um conselho. Nós temos hoje o COMUD, né? Sim. Conselho Municipal de Desenvolvimento, que está nem sempre ativo, né? E um conselho, né? Quanto mais ativo, mais resultados tu tem. Então, pensar em, de repente, reavivar o COMUD e este grupo, né? Ser o grupo pensante, né?
Então a gente tem que talvez fazer essa construção, né? Com certeza. Bom, vamos falar da programação um pouco, Margaret. O evento começa às 8 horas pela manhã, né? 8 horas da manhã. Isso. Auditório 3 da SIC, da Câmara de Indústria e Comércio de Teutônia. Teremos aí palestra. Fale um pouco mais da programação que está reservada para amanhã, por favor, Margaret. Nós convidamos o Paulo Ávila, né? E ele então já está, ontem fizemos contato também de novo com ele, e ele disse assim que então pediu mais ou menos o tempo, né? Ele disse, uns 45 minutos para ele estar palestrando. E ele já tem uma experiência também em relação, porque ele é há quantos anos aqui em Teutônia, nosso registro de imóveis, então ele já tem um estudo, já tem esse um desafio também, assim, de ter um olhar, né, uma Teutônia que tem, e uma Teutônia que a gente pode planejar melhor. Na sequência, a gente pensou, então, uma sugestão do próprio Ministério da Cidade de trazer esses desafios, essas perguntas, dividir o pessoal em grupos, colocar algumas pessoas do setor público, nossos engenheiros, a equipe lá, diluir nos grupos, né? E estar, então, respondendo esses questionamentos e levantando, então, essas demandas, essas dificuldades que a cidade de Teutônia tem, né? Então, ali, assim, alguns desafios que o próprio Ministério das Cidades propõe. Quais são os principais pontos positivos e negativos da minha cidade, né? Pensar um pouco, assim, o que temos de bom, mas o que temos que melhorar. Sim. Quais as mudanças que vêm acontecendo na cidade nos últimos anos? E isso, há pouco eu e o Rudimar estávamos conversando ali fora, como a Teutônia cresceu muito rápido, né? Não houve muitas vezes um planejamento, temos ruas que começam e terminam, não tem uma sequência, algumas coisas nesse sentido. Como isso afeta a característica da população, os serviços públicos e a qualidade de vida? Por exemplo, Teutônia, tem característica de bairros bem distintos, com barreiras físicas que interligam elas. Temos uma Via Láctea, temos um Arroio Boa Vista, temos uma ferrovia em Canabarro, que muitas vezes tu tem que andar 1 quilômetro dentro para chegar, muitas vezes, todo mundo no mesmo gargalo, que é a única sinaleira que tem em Canabarro. Coisas que a gente tem que pensar. Quais as expectativas para os próximos anos? Como e quem monitora os indicadores da cidade? Em que espaço os indicadores são discutidos? Então, se tem alguém que está monitorando. Esse me chamou a atenção, esse ponto. Até porque eu estou juntando algumas coisas para amanhã, para a gente estar conversando. E é interessante porque nós temos lá na prefeitura todos os indicadores. Quantas casas foram construídas, quantos habitantes, quantos alvarás. Se tem isso, mas muitas vezes isso não é tão público, não é tão, né, bem interessante. Quais são as formas mais ativas de participação, né, do cidadão? E a cidade tem plano diretor participativo aprovado, e esse plano se articula a outros planos, como habitação, saneamento, mobilidade urbana. Então são questionamentos, né, que não precisam ficar aqui dentro. Mas todos os questionamentos muito pertinentes à nossa cidade, né? Com certeza. Eu estava escutando você citar aí os 6, e são pertinentes à nossa, da nossa realidade, né? É uma discussão, se ela não vier agora, ela vai vir logo ali na frente, Rudimar. São questões que a gente vai estar debatendo, né, através desses indicadores das cidades, por exemplo, a questão de participação cidadã, mas acima de tudo o que queremos de Teutônia daqui para frente, que essa talvez seja a grande pergunta, né, que envolve essas 6 aí, talvez num grande resumo, o que nós queremos das nossas cidades. Afinal de contas, não tem como frear crescimento, não tem como frear desenvolvimento, não tem como frear número de pessoas vindo morar na nossa cidade. Agora tem que se preparar para isso, né? Perfeito. Fizeste a leitura correta, é isso que vai tratar essa conferência. Então, é evidente, nós temos que estar preparados, mas para isso nós precisamos estudar como se preparar. Então, eu acho que vai ser uma conferência muito bacana. Eu preciso aproveitar o teu espaço aqui para elogiar a Magda. A Magda ela se mobilizou, o Fabiano também nos ajudou bastante. Com certeza. Então, assim, a Magda correu atrás de assuntos para tratar, e eu acho que essa conferência ela vai ser muito bacana. Acho que nós vamos conseguir formatar depois disso um grupo muito bom para fazer um estudo sobre isso. Só uma pequena coisa, o plano diretor, na verdade, ele tem 20 anos. Ah, tem 20? O plano diretor, ele foi feito em 96. Ah, sim. E a última alteração dele foi de 2006, por isso que ele aparece como 2006. Houve alteração. Então, Vini, eu acho que essa conferência aqui vai ser um sucesso, vai dar tudo certo. Agora, o próprio plano diretor, ele tem uma periodicidade de que a cada ano se revê, porque se formos pensar Teutônia em 96,
com a Teutônia de hoje. 2016, são né? 20. Ela tem dentro do seu projeto, Rudimar, desculpa a minha ignorância, mas ele tem um período de renovação, de reavaliação, não sei a denominação correta? Na verdade, não há escrito que a cada 5, a cada 10 anos você tem que rever ele. O que aconteceu é de 96 para 2006, houve uma alteração, houve uma mudança na cidade, mas não tão significativa como de 2006 para 2016, em função desse boom da construção civil. Isso não foi só a construção civil em si, é a mobilidade como um todo. Projeto de ruas. Vini, há pouco nós fizemos uma alteração no plano diretor prevendo ruas mais largas, né? Fizemos uma pequena aditivo de artigo, mas não é o suficiente. O correto seria você montar um grupo e ler ele desde o primeiro artigo até o último, incluir, fazer alterações. Então esse é o projeto correto para um plano diretor. O próprio Ministério da Cidade está propondo justamente as conferências como uma forma de olhar de novo o plano diretor, porque na verdade o desenvolvimento urbano ele acontece naturalmente em Teutônia, então ele aconteceu com um boom assim muito grande, muito rápido, e é lógico que algumas coisas ficaram defasadas, elas precisam ser olhadas, né? Porque quando você constrói alguma coisa, em 1996 tínhamos um olhar, projetamos uma coisa, em 2006 as pessoas pensaram, né? Já tem que melhorar. E as coisas vão aparecendo, as demandas vão aparecendo, as necessidades vão aparecendo. E a proposta esse ano é muito interessante. Os problemas aparecem, as dificuldades aparecem, mas que o olhar seja coletivo, que o olhar não seja individual. Agora eu sou um investidor e eu vou pensar, não vou vender meus terrenos aqui no centro porque eu especulativo, vai valorizar. Daqui a 2, 3 anos, a proposta é que se olhe a cidade como um todo, que ela seja mais inclusiva, que ela seja mais coletiva, que seja mais comunidade e que não haja muito, que não se priorize os interesses pessoais. Talvez essa reflexão seja o que mais o Ministério das Cidades e a própria essa conferência está querendo trazer, de que nada adianta eu estar sozinho crescendo, ser um investidor, mas pensar o que eu estou oferecendo, redor, né? Como é que a minha comunidade está crescendo, o lugar onde eu vivo. E Teutônia é tão bom, é tão bonito, e a gente percebe que a comunidade é voluntariosa, é participativa, ela pega junto. Então, eu acho que essa desconstrução do individualismo e uma construção da coletividade talvez seja o foco maior e a proposta. Bom, Margaret, a gente está conversando com a Margaret Grave, também com o secretário do Planejamento, Rudimar Miniker. Quem está sendo chamado a participar? Como as pessoas podem fazer para participar da conferência? Não sei se já ocorreram inscrições. Me fale um pouquinho. Não, nós não fizemos inscrições. Está aberto ao público. Estamos convidando, mandamos convites para entidades, STR, Citicaut, todas as imobiliárias, isso, convidamos assim algumas entidades religiosas também, porque hoje a gente percebe que as igrejas também caminham por essa questão da inclusão, essa questão assim de que todo mundo tem o mesmo espaço e a mesma qualidade de vida, né? E os secretários mais diretamente envolvidos, assim, que nem então da assistência social também, do pensar na inclusão. O pessoal ali da agricultura, enfim, né, meios de comunicação que nos também ajudam a divulgar e muitas vezes nos ajudam também a contribuir em sugestões pela experiência de terem também um olhar sobre o todo. Esse feedback, essa possibilidade. Com certeza. Então a gente fez dessa forma os convites. Foram mais de 40, 50 convites distribuídos, além da mídia que nos ajuda a divulgar também. Perfeito. 8 horas de amanhã, então. Auditório 3 da SIC, Câmara de Indústria e Comércio de Teutônia, a primeira conferência das cidades aqui do município de Teutônia, que faz parte da 6ª Conferência Nacional das Cidades. É isso, gente? Isso. Sucesso no evento, amanhã nos encontraremos. Vou dar uma passada por lá. Eu, como vocês já perceberam, saio às 8h30, né? Mas depois disso, a gente vai dar uma passada lá também para acabar discutindo essas e outras questões. Nós temos algumas questões de mobilidade que veio aqui, inclusive, de ouvinte agora. As grandes ações que estão sendo feitas, por exemplo, na Carlos Arte, na Major Bandeira, eles se perguntam se a questão é das calçadas, né, que está sendo feita. Sim, a gente fez agora. Só para nós fecharmos de assunto, né, a questão tem uma particularidade, se vão trocar as vias de acesso, se será estacionamento só de um lado ou não, se buscou uma base científica para isso, Margaret? Sim, a gente até ontem o prefeito Renato comentou comigo assim que nós vamos agora
Está concluindo as calçadas, a Major Bandeira está pronta, 3 de outubro vai ser concluída, e aí vai ser passada uma camada na asfáltica, né, Rudimar? Isso, uma perfilagem, e aí ele já disse, Margaret, prepara com tinta para a gente pintar tudo, deixar tudo sinalizado, e aí nós vamos avaliar, vamos deixar talvez um período, ele disse assim, um período, e aí nós vamos avaliar. Nós temos um conselho de trânsito, nós temos engenheiros que também podem nos orientar, e primeiro avaliar, não é simplesmente sair, né, vamos avaliar, diz ele assim, porque sempre fazer, tipo assim, uma mudança, vão proibir estacionamento de um lado, sabe, gera um descontentamento, né? Então nós vamos avaliar o fluxo, vamos deixar tudo pintado, sinalizado. De forma mais técnica? Isso, aí nós vamos avaliar, sim, temos que ter uma avaliação técnica, se as pessoas estão realmente, a questão dos acidentes, a questão do espaço de estacionamento, mas vai ter esse olhar, com certeza. Sim, muito bem, gente, obrigado pela sua participação aí, Rudimar. Obrigado. Bom evento amanhã, né? E esperamos aí que as pessoas possam participar, que aproveitem essa ferramenta, participem mais do que nunca. E também, Mari, muito obrigado pela sua participação como coordenadora de trânsito. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia. 8 horas mais 27 minutos, primeiro jornal na manhã dessa terça-feira vai chegando ao seu final. Daqui a pouco a gente volta trazendo as informações policiais. A gente encerra esse bloco com mais um destaque do esporte com o JD. Eu volto em seguidinha trazendo rapidamente as informações policiais para Colégio Teutônia e Carnes Temperadas Dália.